Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Está feliz com Jesus? Você pode dar um abraço no seu irmão, diga para ele assim, se prepara, porque Deus quer falar com você. Amém. Glória a Deus, você pode sentar por um instante. Muito obrigado, Ministério de Música. Deus é muito bom, amém? Antes eu queria fazer meus agradecimentos aqui ao pastor Adriano. Eu disse que ele é um homem de muita fé, viu, irmãos? Porque geralmente janeiro é o mês que eu tiro férias com a minha família e eu não tenho agenda para janeiro. Só depois, lá do dia 25 de janeiro, que eu aceito os convites. Só que esse ano, particularmente, nós decidimos não tirar férias em janeiro, porque nós estamos planejando uma viagem para fora do Brasil. Então eu disse, não vamos tirar férias em janeiro, para depois de junho nós fazermos essa viagem que nós estamos planejando. Foi logo que ele me ligou, mandou mensagem, falou, pastor, tem essa data disponível? Eu olhei no calendário, eu falei, rapaz, ele é um homem de fé, tem. Aí eu marquei com ele, depois os outros pastores souberam que eu não estaria de férias. Aí a agenda ficou bem cheia, eu estava até comentando com ele. Hoje e amanhã eu estou aqui, semana que vem eu ministro pela manhã na minha igreja, à noite eu vou para Sorocaba. Na outra semana eu ministro pela manhã na minha igreja, à noite em Jundiaí e por aí vai. E sabe, queridos, tudo isso que tem acontecido na minha vida só está acontecendo por conta de decisões corretas que eu tomei. E eu me recordo que no ano de 1999, eu tomei uma decisão de fazer o Centro de Treinamento Bíblico. Eu era um jovem, o pastor Luiz Fernando aqui me conheceu bem adolescente, ainda sou um jovem, né? Mas naquela época bem mais jovem. E naquela época eu decidi fazer essa escola. Eu sou da primeira turma que teve em São Paulo, acho que o pastor Luiz me deu aula, o pastor Luiz Fernando me deu aula, e eu era apenas um jovem, que não tinha visão, não tinha sonhos e não tinha perspectiva do futuro. Mas sabe de algo, queridos? Quando você encontra a palavra de Deus, não tem como você permanecer do mesmo jeito que você está. Sabe, eu me formei no ano de 2000, recordo, queridos, que de 2000 até 2025, o que tem me sustentado e o que tem sustentado a minha família é essa palavra. Pastor, por que você está falando isso? Porque, querido, se você não fez o rema, não fique questionando. Pastor, será que eu faço? Tire o será e dê um passo de fé. Porque muitas vezes, nós falamos assim, a primeira coisa que nós colocamos é assim, eu não tenho recurso. E sabe, querido, você já começou errado, porque você começou a falar aquilo que não é verdade na sua vida. Porque a falta de dinheiro não faz parte da nossa vida. Pastor, como que não? A Bíblia diz que o meu Deus, segundo as riquezas deles, há de suprir todas. Não é algumas. Mas nós fazemos o quê? Nós cancelamos a operação de Deus pelas nossas palavras. Porque quando você fala negativo, você trava o poder de Deus. Quando você diz, eu não tenho dinheiro, você está dizendo para Deus, você não é capaz de fazer na minha vida. E sabe, queridos, a nossa vida é uma vida de fé. Tudo que nós fazemos tem que ser pela fé. Então eu quero te desafiar mesmo. Pastor, o ano está começando, coloque uma meta, entre no rema. Pastor, olha, é longe para mim. Deixa eu falar uma historinha para você. Quem conhece São Paulo, naquela época eu morava em Guarulhos e eu trabalhava na freguesia do Ó, pegava 3 conduções. E eu coloquei um propósito no meu coração de não faltar em nenhum dia de aula do rema. Foi o propósito que eu coloquei. E sabe, queridos, durante 2 anos, eu não faltei nenhum dia. Eu saía do trabalho correndo, pegava ônibus cheio, e São Paulo é uma bênção.
Quem já pegou o metrô em São Paulo, linha vermelha, sexta-feira, 5 horas da tarde, chovendo, aí você sabe o que é passar na prova. Mas sabe, queridos, as verdades que eu recebi nessa escola têm feito diferença na minha vida hoje. Então, se você não fez, queridos, faça um propósito com você, coloque diante do Senhor e fala assim: Pai, eu vou fazer. Não é eu quero, queridos, mas coloque diante de Deus e diz assim: Deus, eu vou fazer. Como vai acontecer? Eu não sei, eu estou colocando nas suas mãos. Eu estou depositando a minha fé nessas coisas. Sabe o que vai acontecer, queridos? Você vai ver, aparece mantenedor, aparece carona, aparece Uber, aparece tudo, para que você cumpra essa fase da sua vida. Amém? Agora dê um sorriso para o seu irmão e diga assim: já fez? E diga para ele: se não fez, diga: esse é o ano. Ah, pastor, você é muito otimista. Não, queridos, eu sou bem crente. Amém? Eu sou um pouco violento nessas questões de crer, porque crer funciona. Amém? Sabe, queridos, voltando, já começando com aquilo que Deus colocou ao meu coração, essa mensagem eu tentei dividir ela em duas. Eu estava vindo para cá e o Senhor compartilhou algumas coisas ao meu coração, e eu quero ser bem fiel àquilo que Ele compartilhou comigo. O tema dessa conferência, se eu posso chamar assim, é mergulhando no Espírito. E sabe, queridos, quando nós vemos o tema, nós logo pensamos em uma coisa aonde vai entrar um esguicho do céu aqui, vai fazer todo o trabalho, e a gente vai sair daqui todo molhado, suado, a gente vai sair daqui, e sabe, queridos, isso tem muito mais a ver com você do que com Deus. Porque eu tenho percebido, queridos, que muitas pessoas, elas querem movimento, mas elas não querem compromisso. E movimento sem compromisso não traz mudança. Você pode estar em um movimento temporário, onde as pessoas correm e dançam, e quando aquilo acaba, não tem uma mudança efetiva na sua vida. Mas sabe de algo, queridos? O que traz uma verdadeira mudança na sua vida é você sim participar de um movimento, é você sim se envolver com o movimento, mas você deixar que o Espírito de Deus te conduza ao movimento dele. E eu já quero deixar bem claro que eu não sou contra esses movimentos que têm se levantado. Eu sei que de tempos em tempos, Deus levanta homens e mulheres para conduzir pessoas. Mas sabe de algo, queridos? Movimentos passam, o Espírito fica. Nós estamos aqui nesse culto, que daqui a pouco ele vai terminar. Mas sabe o que vai permanecer? A palavra que você vai receber. O que vai te manter de pé é a palavra que você vai receber. Amém? Então, eu estava vindo para cá e Deus colocou uma palavra ao meu coração e eu me alegrei bastante por conta disso. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá no livro de Gênesis, é o livro que eu mais gosto de pregar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Pastor, o que isso tem a ver com mergulhando? Você vai descobrir amanhã. Porque a mensagem de hoje, ela continua amanhã. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Só até aí. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Gênesis, se quiser deixar aqui, está ótimo. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Gênesis, eu vejo Deus ensinando ao homem como o homem deveria se portar. Eu vejo Deus criando princípios e padrões e transmitindo ao homem princípios e padrões que, quando aplicado, eles trazem e produzem resultados na minha e na sua vida. Entenda algo, queridos, a Bíblia é um livro de princípios, a Bíblia é um livro de padrão, a Bíblia é um livro de diretrizes. E quando nós seguimos aquilo que Deus estabeleceu, nós vamos mergulhar mais fundo e nós vamos ir além daquilo que as pessoas já foram. Sabe, queridos, é opcional, e aqui vocês têm, aqui dá para muito bem dar esse exemplo, vocês têm praia aqui. E é interessante que quando você vai na praia, você tem a opção de ir até onde você sabe que a sua capacidade te sustenta.
E é interessante que quando você chega na praia, existem alguns avisos antes de você entrar na água. E os avisos, eles devem ser respeitados. Porque se você não respeita, você coloca em risco a sua vida. Da mesma forma, queridos, é com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz avisos. E quando nós respeitamos, nós vamos colher vida. E quando nós desobedecemos, morte chega não porque Deus é mau, mas porque nós quebramos princípios, diretrizes e valores. E sabe, queridos, quando eu me recordo, eu fui para uma praia com meu filho, era a primeira vez que ele estava lá. E o maior, ele já estava acostumado com o mar. Então ele ia correndo e se jogava no mar, que não tinha muita onda, e ele aproveitava, ele curtia, mas o menor não. O menor ele entrava com cautela, ele dava 2, 3 passos na água, quando a onda estourava, ele voltava correndo. Até que eu vi aquela situação, eu disse, Samuel, vem aqui com o pai. E eu peguei ele no braço, e eu avancei, eu fui avançando, ele, não, papai, está fundo aqui. Eu falei, não, fica tranquilo que está certo. E eu avancei mais um pouco, e quando ele estava bem no meio, eu falei assim, e agora, onde nós estamos? Ele, papai, não me solta. Eu falei assim, você acha que eu vou te soltar? Ele, não. Eu falei, eu não vou te soltar aqui. E ele estava com muito medo, queridos, mas a segurança que ele tinha, que eu estava segurando ele, aonde ele não tinha pés para ficar naquela água. E sabe, queridos, deixa eu te dizer algo. Se eu soltasse ele lá, ele não ia ter controle, ele não ia ter domínio, ele poderia afundar, mas eu estaria ali, eu não deixaria mal nenhum acontecer com ele. E quando eu olho essa situação, eu me lembro do profeta Ezequiel, que Deus convida ele a avançar mais naquilo que Deus tinha para ele. E sabe, queridos, sou eu e é você que decidimos avançar cada dia mais naquilo que Deus tem para nós. Deus não vai forçar você a nada, porque Deus é um cavalheiro. Ele não te força, Ele te chama. E você recebe esse convite e você vai ou não. E sabe, queridos, eu percebo nessa noite que Deus ele quer nos levar a um nível mais profundo. Cabe a mim e a você aceitar o convite e seguir a direção do Espírito. Porque, queridos, deixa eu dizer algo para você. Você pode até ter um bom caminho, um bom atalho, mas o caminho de Deus é melhor do que o seu. Deus não tem atalho, Deus tem caminhos. E sabe, quando eu olho, queridos, aqui para a palavra de Deus, eu vejo um Deus que lá em Gênesis, ele começa a colocar diretrizes para mim e para você. E lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui eu vou fazer algo bem interativo. No princípio é quando, queridos? No começo, no início de tudo. No início de tudo, a Bíblia diz que quem criou as coisas? Deus. Então nós temos um Deus que é um Deus criador. Olhe para o seu vizinho e diga para ele assim, Deus é um Deus criador. Agora, queridos, quando eu olho o versículo 1, e é importante que você entenda algo, Deus não faz nada aleatório e nada sem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito. E agora deixa eu abrir um parênteses na mensagem e dizer, você foi criado com um propósito. Você não está aqui sem propósito. Você pode até achar, eu vou para o culto porque alguém me fez um convite. Não, se você está aqui é porque Deus tem um propósito individual com você. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de propósito. Deus não criou, queridos, em Gênesis 1:1, que está lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. Não, Deus não criou de maneira aleatória. Deus sabia o que Ele estava fazendo. E olha só que interessante a ordem que Deus criou. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra. E aqui nós começamos a nossa mensagem. Deus não criou a terra para criar o céu. Ele criou o céu para depois criar a terra. Pastor, por que Deus fez isso? Deus fez isso propositalmente? Sim, Deus fez isso intencionalmente, porque Deus é um Deus intencional. Primeiro Ele cria os céus, e depois Ele cria a terra. E aqui um princípio que Deus deixa para mim e para você. Se você quer ver coisas se manifestarem na terra, elas devem ser primeiras criadas no céu. Nós estamos acostumados a viver uma vida natural. É por isso que muitas vezes nós não provamos do Espírito, porque nós estamos tão habituados com as coisas desse mundo que nós deixamos passar batido que nós somos seres espirituais.
Dá um sorriso para o seu irmão e diga assim, você... Não, desse jeito desanimado não. Não. Diga para ele assim, você é um ser espiritual. E olha só, queridos, é importante que você entenda essa ordem que Deus criou, porque primeiro Deus cria os céus, para depois Deus criar a terra. E aqui Deus deixa um princípio para mim e para você. Se você quer ver coisas se manifestarem na terra, você deve gerar essas coisas primeiro no reino do Espírito. Tudo, queridos, que nós vemos foi criado daquilo que não existe. A Bíblia diz que o que nós vemos hoje foi criado daquilo que não existe. Tudo que foi criado, primeiro foi criado no céu. Eu vou falar de novo. Tudo que foi criado primeiro no céu. É por isso que Deus cria os céus. E aí nós podemos entender aquilo que Jesus disse. Ele diz assim, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Queridos, eu e você, nós fomos colocados na terra para cumprir a vontade de Deus do céu aqui na terra. E deixa eu dizer algo para você, a vontade de Deus é que você ande em saúde divina. Por quê? Porque no céu não tem doença. A vontade de Deus é que você ande em prosperidade na terra. Por quê? Porque no céu não tem miserável. Eu sei que isso vai mexer com você, mas a vontade de Deus é que você prospere na terra. Porque no céu não tem mendigo. Jesus disse, olha, seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita nos céus. É por isso que quando Deus começa a criar o mundo, Ele cria os céus e depois Ele cria a terra. Porque Deus é um Deus de propósito. E sabe, queridos, quer ver as coisas acontecer na sua vida? Gere elas no Espírito. Pastor, como eu gero no Espírito? Em primeiro lugar, com oração em outras línguas. Ah, pastor, o que é isso? É oração em outras línguas. Vá para o Rema que você vai aprender. Ah, pastor, fala um pouquinho sobre oração em outras línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Leia, releia, leia de novo e releia de novo que você vai aprender um pouquinho sobre isso. Mas a Bíblia diz que aquele que ora em línguas, ele não ora a homens, ele ora a Deus e com efeito só Deus entende. Quando você ora em línguas, a Bíblia diz que você edifica a você mesmo. Sabe, queridos, não tem como você edificar pessoas se você não edifica você mesmo. Mas isso são práticas o quê? Espirituais. Você gera coisas no Espírito e essas coisas acontecem na terra. Eu estava com um problema na igreja, pastor. No ano de 2023, eu tive 3 líderes que saíram da igreja. Viajaram para outros estados, foram lá, e eram líderes que eram meus braços direitos. E eu falei, meu Deus do céu, um era da música. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Fulano está saindo e está indo gente. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu lembrei de algo, falei, a igreja não é minha? Fui para o dono da igreja, falei, Deus... O senhor está vendo, ó, eles estão indo, estão mudando de estado, o que eu faço? Vou obrigar o povo a vir de outro estado para... Não tem como. E Deus disse para mim, a solução eu já coloquei diante de você. Eu falei, me mostra, me revela, mostra, Senhor, quem são. E Ele falou, a solução está na sua boca. Eu falei, como assim na minha boca? Ele falou, gere no Espírito músicos. E eu falei, meu Deus do céu, gerar músico no Espírito? Eu achava que músico era gerado na escola, e não é. Músico é gerado no Espírito antes de ir para a escola. É que você quer gerar coisas na carne. Deixa eu dizer algo para você, gere primeiro no Espírito, que você vai ver acontecer. Nós queremos gerar as coisas aqui, aqui não é. Você gera no Espírito e você fala, rapaz, isso já aconteceu. Porque se Deus criou os céus para depois criar a terra, eu vou gerar lá para manifestar aqui. Aí eu chegava na igreja, pastor, de manhã, e todos os instrumentos. Teve um culto de terça-feira, tinha 2 pessoas tocando. Eu falei, meu Deus do céu, fiquei revoltado. Eu falei, Deus, mas como que pode 2 pessoas, o púlpito cheio de equipamento? Aí Deus falou assim, gere. Aí eu chegava lá na igreja, o povo tudo orando, culto de oração na terça, eu subia no púlpito, obrigado, pai, por tecladista chegando, oh, aleluia, obrigado, pai, contrabaixista, baterista, eu vou ter de monte, vou emprestar para as igrejas, e eu comecei a gerar, onde? No Espírito, porque o Espírito é uma incubadora, que nós liberamos palavra, e os bebês começam a crescer.
Agora nós achamos que no nosso braço, na nossa força, as coisas vão acontecer. E não é, queridos. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. Quer ver as coisas acontecer na terra? Não é no seu braço, é na sua palavra. E eu comecei a confessar. De repente uma família chega na igreja e diz assim: a gente estava lá em casa e Deus mandou a gente vir congregar aqui. Eu falei: como assim? Mas vocês assistiram algum culto na internet? Não. Como que vocês conheceram? Deus mandou a gente vir congregar aqui. Você vai receber a gente ou não? Eu falei: tá bom, 6 pessoas. Eu falei: tá bom, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Eu falei: tem que fazer discipulado, tem que fazer o rema. Estava tendo escola de oração, a gente está tendo uma escola de oração. Beleza, pode escrever a gente vai fazer tudo isso aí. Eu falei: mas como assim? Vai fazer? Vou fazer. Estão lá, servindo. Está lá, fizeram escola de oração, entraram no rema, estão servindo em um monte de departamento. Aí um outro dia a gente está lá, chega mais 3. Aí o rapaz termina o culto e ele: pastor, então a gente queria falar que a gente vai congregar aqui. Eu falei: mas como assim? Não, a gente está saindo da igreja que a gente congregou 12 anos. E a gente teve uma direção para vir para cá. Eu falei: sério, vocês fazem o quê? Não, a gente é tudo músico. Aí eu falei: sério, vocês sabem tocar? E o rapaz falou: eu sei tocar. Eu falei: ok, no culto de Santa Ceia eu faço a sua apresentação, né? Como você é de outro ministério. Liguei para o pastor falou: ficava longe para eles virem aqui. E eles falavam que eles vão mais próximo da casa deles, que a igreja é aí. Eu vi que vocês pregam a palavra, eles vão ser bem atendidos. Glória a Deus por isso, cuide deles. Aí no culto de Santa Ceia, falei para eles assim: toca alguma coisa ali para a gente ver se você sabe tocar. Aí o rapaz começou a tocar, a unção veio. Aí Deus me lembrou: ei, a incubadora. Você orou por isso. Aí hoje, queridos, eu estou contando isso que eu quero aguçar sua fé. Pastor, como que a sua igreja está hoje? Hoje eu tenho briga de músico. É verdade, eu tenho músico demais para pouco instrumento. O músico ele toca a cada 2 meses. E eu estou para receber mais 3 músicos que vão agora, em fevereiro. Estão chegando. Como eles estão chegando? Confessando, gerando no Espírito. Primeiro você gera lá, depois manifesta aqui. Mas nós achamos: não, eu vou mandar as pessoas. E eu não sou contra você investir nas pessoas para elas irem para a escola, elas fazerem escola. Estude, queridos, estude. Mas tudo começa no Espírito. Você pode mandar pessoas para a escola e quando elas terminarem, elas irem para outro lugar. Mas quando você gera no Espírito, você traz, glória, o favor de Deus manifesto para aquilo que você está crendo. É por isso que a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e depois Ele criou a terra. Querido, primeiro as coisas acontecem lá para se manifestar aqui. Quer poder aqui, não adianta isso ser na sua força. Vamos fazer o povo orar 50 minutos no culto e você não ora nenhum gerando as coisas. Vamos fazer o povo entrar no Espírito, rodar, correr no manto e você fica vendo Big Brother o tempo todo. Não vai funcionar. Primeiro você semeia no Espírito. Pai, eu declaro culto sobrenatural. Pai, eu declaro isso. Pai, eu declaro aquilo. Pai, eu declaro que o departamento. Pai, eu declaro. Pastor, você não cansa de declarar? Não. Pastor, e se não acontecer? É impossível não acontecer com um homem com uma mulher de fé. Quando você libera palavras, Deus começa a trabalhar por você. Dá um sorriso para o seu irmão e diga assim: libera a palavra e veja o favor de Deus. Sabe, queridos, nós estamos acostumados com as coisas da terra, mas a nossa prioridade, ela deve ser o céu. Quando você prioriza as coisas do alto, as coisas da terra vão ser acrescentadas para você. Jesus disse isso. Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas e não tiradas. Quando você inverte a ordem, queridos, você deixa de Deus operar por você, porque você inverteu uma ordem que Deus estabeleceu.
Quer ver as coisas acontecer, prioriza o céu. Quer ver as coisas acontecer, prioriza o reino de Deus. Quer ver a sua vida dar uma mudada, pare de focar nas coisas da carne, desse mundo, e foque nas coisas que são do Espírito. Não tem como. Queridos, quando você foca aquilo que é certo, você colhe aquilo que é certo. Ah, pastor, eu quero um bom trabalho. Aí, olha só que interessante, as pessoas oram pelo emprego, pastor. Ora pelo emprego. Ora, pai me dá um emprego, pai me dá um emprego, pai me dá um emprego, pai me dá um emprego. Aí aparece 3 empregos. Aí o primeiro emprego que a pessoa recebe, tira a pessoa da igreja. Aí a pessoa, foi Deus que deu. Eu falo, tem certeza? Você tem certeza que foi Deus que fez um negócio desse? Arrancou você da comunhão dos santos e você está falando que foi Deus que fez? Ei, queridos, deixa eu dizer algo. Priorize sempre aquilo que é o reino de Deus. Ah, pastor, agora você está dizendo que eu vou ter que viver enfiado dentro da igreja. Não estou dizendo isso não, queridos. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas paz, justiça e alegria. Nós estamos tão habituados com as coisas da terra que nós esquecemos. Primeiro vem as coisas do céu. Diga para o seu irmão, primeiro o céu. Aí quando eu olho aqui para Gênesis, eu vejo Deus, queridos, ele fazendo a terra, e Ele criando, e Ele nos ensinando como a nossa vida tem que ser. E Ele diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2 diz assim, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Note, queridos, quando você pega essa palavra sem forma e vazio, no original significa caos. A Bíblia diz que a terra estava um caos, e a Bíblia diz que o Espírito estava pairando no meio do caos. Pastor, por que ele não fez nada? Porque ele não tinha sido acionado. Tudo no reino de Deus, para funcionar, deve ter um acionamento que quem faz é você. Eu vou falar de novo, tudo no reino de Deus, para funcionar, quem aciona é você, não é Deus. Pastor, como assim? Não é Deus que aciona? Não, Deus deixou o botão que é a palavra. Você pega a palavra e você aciona a palavra para trabalhar por você. Ah, pastor, mas o Espírito Santo não foi mandado para a terra para ele resolver os problemas. Não, o Espírito Santo, ele foi mandado como seu ajudador. Ele não é o que faz, ele é o que te ajuda a fazer. Agora nós estamos achando, nós estamos falando, Espírito Santo, eu não sei limpar a casa não, vai lá e limpa. Ele não vai fazer. Espírito Santo, olha, eu preciso. Ok, nas coisas que você não sabe, Ele te capacita a você fazer. Mas Ele é o nosso ajudador. Olha só que interessante, a Bíblia diz que havia eu vou usar essa expressão, havia um caos, e a Bíblia diz que o Espírito pairava. Aí de repente, no versículo 3, e esse é um dos versículos que eu mais gosto da Bíblia. Versículo de Gênesis capítulo 1, versículo 3. Note que no versículo 1, diz o seguinte, no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus criou, Ele não falou. Deus vai falar só no versículo 3. Aí no versículo 3, Deus vem nos ensinar um princípio. A Bíblia diz, versículo 3 do capítulo 1, diz assim, e disse Deus. Aleluia. E disse Deus. Aleluia. O caos, e Deus fala. Haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. E aqui, queridos, eu não quero trazer polêmica aqui para você. Eu quero trazer esclarecimento. Essa luz que houve aqui não é a luz do sol, porque o sol foi criado lá na frente. Essa luz é a luz do próprio Deus. Porque quando Deus se manifesta, as trevas, elas devem ser dissipadas. Porque a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Então Deus, ele se manifesta no versículo 3. E a Bíblia diz, e haja luz e houve luz.
tudo ficou claro. E quando tudo ficar claro, você consegue enxergar as coisas como elas são. Sabe, queridos, eu quero declarar sobre a sua vida que 2026 vai ser um ano de clareza para você. Vai ser um ano onde a luz do Espírito Santo vai brilhar em áreas da sua vida e vai revelar coisas. E você enxergando essas coisas, você vai poder organizar essas coisas. Porque a luz, querido, ela vem para que você possa organizar as coisas. Ninguém arruma uma casa no escuro. Ninguém limpa uma casa no escuro. A primeira coisa quando você vai limpar algo, você faz o quê? Liga a luz. E sabe, queridos, eu creio no meu coração que 2026 vai ser um ano de limpeza, onde a luz do Espírito vai brilhar e você vai poder organizar as coisas. Querido, quando as coisas estão organizadas, tudo flui. Quando está organizado, queridos, o ambiente fica melhor. Você já percebeu que em lugares onde o ambiente é organizado, você entra e você fala, rapaz, eu não quero sair daqui não. Não, eu quero ficar aqui, está tão bom aqui. Por quê? Porque um ambiente organizado, você quer ficar, você quer levar pessoas, você quer morar nesse lugar. Agora um ambiente que é bagunçado, você fala, Deus é mais, eu quero sair daqui. Onde é a saída desse negócio? Eu quero ir embora daqui, eu quero ir embora. Mas eu creio, queridos, que esse ano é um ano onde o Espírito de Deus, Ele vai trazer luz. E essa luz vai nos ensinar a organizar as coisas. Diga para o seu irmão, se prepare, que é um ano de organização. É interessante que quando essa luz ela chega, ela começa a mostrar as coisas, ela coloca ordem. E quando nós pegamos a luz, queridos, é interessante que luz ela tem muito a ver com conversão, luz tem muito a ver com mudança. Uma certa vez, um homem chamado Saulo de Tarso, ele tinha carta para matar os irmãos, para matar as pessoas que pregavam a palavra, e de repente Saulo se depara com uma luz. E era uma luz muito intensa, e aquela luz, ela trouxe uma mudança na vida de Paulo e na nossa vida também. Por conta da mudança que houve na vida dele, nós temos acesso a tudo aquilo que Deus confiou a ele, por conta de uma luz que brilhou sobre a vida dele. E deixa eu dizer algo para você, queridos, não desista dos seus parentes, até aquele que você olha e você fala, meu Deus do céu, esse é difícil de ser alcançado, esse é difícil de acontecer alguma coisa. Pode ser difícil para você, não é difícil para Jesus. Deixa eu dizer algo, a mesma luz que brilhou para Saulo vai brilhar para ele também. Se prepare, queridos, porque 2026 é um ano de conversão, é um ano de arrependimento, é um ano de mudança, é um ano onde essa luz vai brilhar em pessoas da sua vida, pessoas da sua casa. Essas pessoas serão impactadas e não se assuste, não vai ser por você. Deus vai levantar pessoas específicas e estratégicas para alcançar essas pessoas. Nós achamos que nós seremos a resposta. E se eu disser para você que Deus pode levantar um Barnabé que não tem nada a ver, é que nós gostamos de levar o crédito. Ei, queridos, o crédito não é meu, o crédito não é seu, o crédito é dele, porque tudo vem dele, tudo volta para ele. Se prepare, queridos, porque você vai ver pessoas da sua família serem alcançadas lá na empresa que elas estão trabalhando. Elas estão trabalhando, de repente Deus levanta um homem, uma mulher cheia do Espírito, que vai virar para ele e vai falar assim, ei, tu está desviado, né? Volte para Jesus, é hoje. Não limite a ação do Espírito de Deus. Pastor, o que eu faço? Gere no Espírito. Você gera no Espírito e as coisas começam a acontecer. E é interessante que quando nós geramos no Espírito, nós não vemos. Você não vê, você gera. E você fala, meu Deus, e agora o que está acontecendo? Deus fala, agora é comigo. Aí você chega para Deus e fala assim, Deus, eu faço o quê? Aí Deus fala, descansa. Porque quem crê entra no descanso. Não, você não entendeu. Quem crê entra num descanso. Olha só que interessante, eu não ia nem falar isso, mas já que eu entrei, eu vou terminar. Deus está criando o mundo, no 7º dia. A Bíblia diz que Deus descansa.
Mas como Deus vai descansar se Isaías diz que ele não descansa? Ele não descansa por estar cansado, ele descansa por estar satisfeito. Não, você não entendeu. Deus não descansou por estar cansado, ele descansou porque ele estava satisfeito. Fiz tudo, vou descansar. Quando você crê, você faz tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Você confessa, você declara, você dança, você corre, você rodopia, você dizima, você oferta. Aí você olha e fala, pronto, fiz tudo, faço o quê? Descansa. Você não descansa porque está cansado. Você descansa porque você sabe, fiz tudo o que tinha que fazer, agora é com Deus. Aí você pode chegar para mim e falar assim, pastor, eu estou cansado de servir. Ok, quem está cansado fisicamente de servir, Deus não manda você descansar. A Bíblia diz que ao cansado ele dá força. Aí você quer tirar férias da igreja. Não, vou tirar férias. Não, eu estou cansado, eu vou ficar um mês sem servir no diaconato. Porque eu estou tão cansado. Não, se você está cansado, a Bíblia diz que o que está cansado ele dá força. Já vou trazer equilíbrio aqui para você não sair falando coisas que eu não disse. Não estou dizendo que você não pode, você deve tirar um período de férias. Tire, vá para a praia, mergulhe, pule 7, 14, 21 onda. Faça o que você quiser. Agora as pessoas estão usando esse artifício para se afastar de responsabilidades que Deus colocou na sua mão. Elas estão dizendo, não, eu vou tirar um tempo, porque eu estou cansado, eu já servi demais. Ei, queridos, nós temos que gastar a nossa vida servindo ao Senhor. Pastor, você já ficou cansado de muitas coisas? Hoje, ontem de ontem. Só que a causa que eu fui envolvido é maior do que o cansaço. Diga para o seu irmão, está cansado? Diga para ele, Deus renova as forças. Aí as pessoas dizem assim, não, eu vou chegar lá para o pastor Luiz Fernando e vou falar, pastor, vou entregar meu cargo 6 meses, depois de 6 meses eu volto. Porque eu estou cansado. Aí Deus manda um pastor maluco lá de Guarulhos, que não está sabendo o que está acontecendo de nada na igreja. Aí chega para você e fala para você, tome vergonha na cara, não é para você entregar não, bote força. Pastor, não fala assim não, que eu quero quase desviar. Desvia nada, se você quisesse desviar, você já tinha ido. Pastor, mas eu servi tanto o ano passado. Queridos, eu estou há 30 anos servindo. 30 anos. Pastor, e quando você cansa? Quando eu canso, queridos, eu termino meu expediente mais cedo e vou para casa dormir. Agora, entregar ministério? Não, vou entregar, quero mais não. O povo não me respeita, o povo não me honra. É por isso que você não cresce, você quer a honra da terra. Enquanto você quiser a honra da terra, você nunca vai receber a honra daquele que te chamou. Eu acho que o povo não vai querer que eu volte não, pastor. Não vai, cara, não vai. Mas sabe, queridos, eu fiz um propósito com Deus. Eu sei que através da minha vida, a unção profética, ela flui na minha vida. Eu não sei de nada que está acontecendo na igreja. Mas eu creio que muitas vezes, quando Deus, E eu sei que Deus está falando através da minha vida. Não adianta você dizer que não. Eu sei quando a unção flui. Pastor, mas você nem fez. Rodou. Não, queridos, é que quando você amadurece, você percebe quando a unção flui e você não chama atenção para você. Porque não é você quem faz, é Ele que faz através de você. Quando você cresce no conhecimento da palavra, você não vai precisar de artifícios para mostrar que você é espiritual. Espiritualidade não se mostra num púlpito, espiritualidade se mostra do lado de fora da igreja. Aqui dentro todo mundo é crente. Aqui dentro todo mundo diz glória a Deus e aleluia. Mas o verdadeiro cristão, ele é mostrado lá fora. A Bíblia diz que que o mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus, não na igreja, lá no mundo. E eu aprendi, queridos, eu cresci
Teve momentos da minha vida que eu percebia que a unção vinha, eu assim, e está tudo certo. Mas quando você amadurece, você percebe o Espírito Santo falando, e você simplesmente transmite aquilo. Pastor, como que você aprendeu? Rema. Queridos, deixa eu dizer algo para você. Eu brinco com as pessoas hoje. Eu fui uma das ovelhas que mais dei trabalho para o meu pastor. Eu dei muito trabalho para o pastor Marconde, que hoje é meu sogro. Queridos, eu dei trabalho. Aí eu digo o seguinte, hoje eu sou um dos que mais dá lucro. Que hoje ele olha e ele fala assim, rapaz, você está bem. Eu estou bem porque eu estou com Jesus. Larga Jesus para ver se está bem. Então entenda algo, queridos. Deus, Ele quer nos ensinar algumas coisas. E nós temos que estar com o coração aberto para receber essa palavra. Porque, queridos, nós queremos sair daqui hoje molhados pelo Espírito. E sabe, querido, ser molhado pelo Espírito é estar molhado da palavra. Porque é a palavra é que vai trazer transformação na sua vida. Queridos, eu sou a favor de cultos onde o mover caia, o fogo se manifeste. Mas eu aprendi algo, esses cultos, eles marcam um momento ali. O que vai nos sustentar na nossa trajetória é a palavra. Como que Deus está criando as coisas, querido? Pela palavra. É a palavra, a Bíblia diz que Deus exaltou o seu nome e a sua palavra. Queridos, primeiro vem a palavra. Pastor, eu quero um mover. O mover pode ter amanhã, o mover pode ter hoje. Mas primeiro vem a palavra. Nós não podemos mudar a ordem, queridos. Ah, pastor, eu gosto de correr. Não está correndo porque a palavra está sendo pregada. Glória a Deus, Deus é bom. Aleluia. Dá um sorriso para o seu irmão e diga, primeiro a palavra. E olha só, queridos, que interessante. Deus, Ele começa no versículo 3, e Ele começa um processo criativo. E Ele começa a dizer, haja e houve o quê? Luz. Então Deus, Ele começa a praticar um princípio de fé. Qual? Você fala para ver. Você não vê para falar. Primeiro você fala, depois você vê. Vou falar de novo. Primeiro você fala, para depois você ver. Isso é um princípio de fé. Amém? Então Deus, Ele começa um processo criativo. E é interessante, queridos, que nesse processo criativo, lá no versículo 11, que é um dos versículos que eu gosto bastante, está escrito assim, Gênesis capítulo 1, versículo 11, se conseguir colocar aqui para mim, eu agradeço. Gênesis 1, 11. Você encontrou? Diz assim, chegou. Diz assim, e o que? Disse Deus. E disse, olha só, queridos, que interessante. Produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Note algo. No versículo 1, Deus cria os céus e Deus cria a terra. A terra estava criada. A terra que Deus criou, havia um potencial na terra para produzir algo sobrenatural. Pastor, por que não produziu? Porque faltava semente. E Deus, no versículo 11, Deus não pega a semente e joga na terra. Deus pega a palavra e joga a palavra. Não, você não entendeu, eu vou falar de novo. Deus não pega a semente e joga na terra. Deus joga na terra a palavra. Deus olha para a terra e diz para a terra, terra, produza. A terra não sabia o que era produzir, mas quando ela ouve o comando de Deus, ela fala, tem um potencial e eu tenho que produzir. Note, as coisas começaram a brotar do chão e não foi com a semente.
Porque semente, queridos, você joga, precisava ser adubada. Deus olha para a terra e manda a terra produzir. Porque a terra que ele cria em Gênesis 1, ela tinha um poder nela mesma, mas ela não conhecia, até a palavra chegar. Quando a terra encontra a palavra, ela produz. Pastor, e o que eu tenho a ver com isso tudo? Olha para o seu irmão e diz, a mensagem começa e termina agora. Deus olha para a terra e a terra, ele libera a palavra, começa a produzir. Aí quando nós avançamos, Deus cria todas as coisas e Deus descansa. Deus olha para todas as coisas e ele diz assim, pronto, agora eu preciso criar alguém para tomar conta de tudo que eu criei. A Bíblia diz que Deus faz o quê? Ele pega o quê? O pó da terra. A terra em si já tinha um poder para criar. Deus pega o homem, que isso é poderoso demais. Deus pega a terra, que tinha um potencial de criar, e ele forma você e eu. Deus forma o homem, aquela mesma terra que ele disse, haja, criem-se sementes, e as árvores começaram a crescer, é a mesma terra que Deus forma o homem. Deus forma o homem, Deus olha para o homem e ele diz, pronto, fiz. Só que faltava algo, a palavra tinha que ser liberada. O Espírito tinha que ser liberado. Porque, queridos, a terra em si mesma, ela tinha um poder de produzir, de criar. E sabe, queridos, deixa eu dizer algo para vocês, isso é tão poderoso, que quando nós aprendemos que nós fomos criados daquela terra que tem um poder de produção, você vai olhar para você não como um fracassado, porque em você existem habilidades que ainda não foram despertadas, e Deus quer despertar habilidades em você que ainda não foram despertadas. Em você existe capacidade de produzir que ainda não foi despertado. E Deus deseja despertar essas capacidades dentro de você, para que você entenda que a terra que Deus criou é você, e você tem um potencial de produção. Olha para o seu irmão e diga, você tem um potencial de produção. Aí Deus cria o homem do pó da terra. Deus cria lá, e eu vou usar essa expressão, Deus cria o boneco, e de repente Deus olha para o boneco e fala assim, está poderoso. Eita, porque a Bíblia diz que criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Ano que vem eu venho aqui e explico esse negócio de imagem e semelhança, se eu não tirar férias em janeiro. E se o pastor Adriano e o pastor Luiz Fernando me convidar também, já fazendo a propaganda, né? Aí, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. O homem estava lá. A terra tinha um poder, mas a terra só produz com um comando. Se não tem comando, a terra não produz. Se não tem palavra, não produz. Vou falar de novo, se não tem palavra, não produz. O que faz produzir não é o seu esforço, é a palavra. Deus olha para o homem, aí entra algo poderoso. A Bíblia diz que Deus sopra dentro do homem o fôlego de vida. Deus tira tudo que tem dentro dele e sopra dentro do homem. Deus pega tudo que ele tinha dentro dele e ele sopra dentro do homem. Quando ele sopra dentro do homem, a Bíblia diz que o homem se torna uma alma vivente. Aquela terra que tinha um poder, agora não é só a terra. Ela tem o quê? O Espírito se movendo, e não só o Espírito. Agora o homem, ele se junta e ele começa a declarar as coisas. O homem começa a governar as coisas através da palavra e do Espírito que habitava dentro dele. Deixa eu dizer algo para você, Deus nos colocou nessa terra para nós governarmos a terra. Como nós governamos a terra? Com o princípio que Deus ensinou em Gênesis 1:1, trazendo o céu para a terra. Queridos, você governa as suas finanças não aceitando miséria. Você governa a sua saúde não aceitando a enfermidade. Você governa
governa a sua ansiedade entrando no padrão do céu. Quando você foge do padrão do céu, você não vive o que Deus tem para você. E o que Deus tem para mim e para você é exatamente esse: é trazer o céu para a terra. Pastor, a minha casa é um inferno. Pare de falar que ela é um inferno e comece a declarar que ela é um pedaço do céu. A sua casa é uma extensão do céu. Pastor, mas na minha casa tem gritaria, pastor, tem tiro, porrada, bomba, minha esposa joga vassoura em mim. Pastor, o que eu faço? Tudo começa, toda mudança começa com as suas palavras. Toda mudança começa você falando algo. Ah, pastor, eu quero mudar a minha igreja. Comece falando. Eu quero mudar meu trabalho. Comece falando. Eu quero mudar os meus negócios. Comece falando. Tudo começa com as suas palavras. Olha para o seu vizinho, chacoalha ele e diga assim: em você existe um poder de mudança sobrenatural. Sabe, queridos, e aqui eu fecho a mensagem. A diferença da terra de Gênesis 1:1 para a terra que Deus liberou a palavra em Gênesis 1:11 é que Gênesis 1:1 não tinha palavra. Gênesis 1:11 tinha. Gênesis 1, ela não tinha palavra. Aí Deus olha para a terra e diz assim: agora sim, produza. A diferença, querido, para coisas da sua área, para coisas da sua vida que ainda não estão produzindo é a palavra. Algumas já têm a palavra e outras não têm. Aquela que tem, você continua declarando. E as que não têm, você começa a produzir. Pastor, eu quero um 2026 poderoso. Ele já começou. Agora a minha pergunta para você é: e você já começou? Hoje é dia 17, é isso? Hoje é dia 17, amanhã já acabou o mês. E a minha pergunta para você é: quantas sementes você lançou esse mês? Quantas sementes você lançou esse mês? Quantos milagres você já tem para contar de Deus nesse começo de ano? E aqui eu vou fechar com um testemunho meu, né? Porque eu sou o vaso que está pregando. Começo de ano, eu tenho ensinado a igreja, porque geralmente o mundo diz, começo de ano, IPTU, IPVA e tá. Aí no final diz assim: janeiro ninguém tem dinheiro. Aí você está matando a possibilidade de Deus trazer recursos para você. Eu já falei na igreja, e eu vou falar aqui também, que isso pode servir para você. Janeiro é o mês que mais vai entrar dinheiro na igreja. Amém. Não, você não entendeu não. Janeiro é o mês que mais vai entrar recurso na igreja. Amém. Porque se entra na igreja, entrou na sua vida antes. Amém. Pastor, você é maluco? Não, eu sou crente. E eu comecei a declarar. Chegou para mim, da escola dos meninos, chegou o IPVA do carro. Na hora que eu olhei, eu falei: glória a Deus, está pago. Pastor, você tinha dinheiro? Não, eu não preciso de dinheiro. Eu preciso da palavra. Eu vou falar de novo. Você não precisa de dinheiro. O que você precisa é da palavra. A palavra vale mais do que o dinheiro. Chegou o IPTU, IPVA do carro. Aí eu falei: glória a Deus, está pago. Aí no outro dia, IPTU. Eu falei: ô glória. Pago também. Paguei o IPVA, paguei o IPTU. Aí Evelyn mandou uma mensagem, Evelyn, minha esposa, falou: amor, chegou os livros da escola dos meninos. Eu falei: sério? Eu falei: quanto é, amor? Ela falou: tá quase de graça. Eu falei: manda aí para mim ver. Ela falou: você está na sua sala? Eu falei: tô. Ela falou: você está sentado? Eu falei: tô. Aí ela mandou o valor. De um era 3.000 e lá vai fumaça. Do outro 2.000 e lá vai. Aí eu peguei. Aí o diabo falou: e agora, e o recurso? Eu falei: o recurso eu não preciso, eu preciso da palavra. E eu falei: não me provoca. Porque, queridos,
Se me provocar é pior, eu dobro a oferta. Quando o diabo fala não vai dar, eu dobro a aposta. Você não vai ter dinheiro. E eu procuro alguém na igreja, quem eu vou semear? E eu oferto e... Está vendo aí, diabo? Não me provoque, que eu vou dobrar as minhas ofertas. Queridos, eu não brinco com essa questão. Aí a Evelyn disse, amor, você vai pagar como? Eu falei, posso orar? Ela falou, pode. E eu fui lá e eu falei, pai, eu preciso de recursos para comprar os livros. Preciso de condição. E eu estou pregando aí para o povo graça e favor na vida deles. Porque o Senhor ministrou para mim que 2026 seria um ano de oportunidades sobrenaturais. Presta atenção, isso não é só para a minha igreja, isso é para a sua vida. Oportunidades sobrenaturais. Que você, na sua capacidade, você não vai conseguir, na sua habilidade, na sua força, na sua técnica, nada disso. Deus vai criar oportunidades para você. Eu falei, pai, eu estou ministrando isso aí e eu tenho que viver. Já semeei, eu estou regando a minha semente. Declaro graça e favor, dinheiro chegando. Vai chegar do norte, do sul, do leste. Da onde eu não estou esperando, vai acontecer. Aí eu estou lá e um pastor que nem é do Verbo da Vida. Pastor, me passa seu Pix. Eu falei, agora. Mandei para ele, ele falou, estou depositando uma oferta para você. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu quero. Eu falei, eu recebo. Quando eu peguei o valor, eu falei, opa, o livro está pago. Uma parte está pago. Aí eu cheguei para a Evelyn e falei, amor, eu estava aqui orando e eu lembrei de algo. Entra no grupo e vê se alguém tem esses livros para vender. Ela entrou, aí uma mãe chamou ela e falou para ela assim, olha, eu tenho os livros. Meu filho fez, nós compramos os livros e com 2 meses nós tivemos que mudar. Então ele nem usou os livros. Os livros estão novos. Você quer comprar? Ela falou, quero. Aí a moça falou, qual o valor? A Evelyn jogou o valor. Quando chegou para mim, eu falei, deixa eu negociar. Graça e favor é comigo. O livro que era 3.000 e pouco. Eu falei para a mulher assim, ela passou o valor e eu disse para ela, eu posso falar de valores, tá? Aí ela disse assim, eu falei, eu pago 600. Ela falou, quanto? Eu falei, 600. Ela falou, tá bom, pode vir buscar. Fui lá, peguei os livros, cheguei em casa, minha esposa falou, amor, os livros estão novos. Eu falei, estão novos. E ela falou, e chegou? Eu falei, chegou. O que é isso, queridos? Eu não mato as possibilidades que Deus pode criar pela palavra. Entenda algo, a terra só produziu porque uma palavra foi lançada. O homem só tem êxito quando ele pega a palavra e ele lança a palavra. Você não vai ter êxito na sua vida, na sua igreja, nas suas finanças, se você continuar falando coisas erradas. Não, você pavimenta o seu futuro usando as suas palavras. Ah, pastor, eu vou ir contra a minha realidade. Não, queridos, você é a favor da Bíblia. Então aquilo que Deus diz para você, você agarra aquilo e você crê naquilo. E você fala aquilo. Porque existe um potencial em mim e você de produzir coisas. Pastor, qual é a lição que nós saímos daqui nessa noite? A lição é que a mesma terra que Deus disse para a terra produzir, Deus liberou a palavra sobre você. E existe um potencial em você para que você produza algo sobrenatural e abundante. Por quê, queridos? Porque o mesmo Espírito que Deus soprou em Adão, hoje ele mora dentro de mim e de você. E esse Espírito nos leva a lugares e situações além daquilo que nós podemos ir. Ah, pastor, olha, como vai ser o meu ano? Queridos, quem dita o seu ano não é esse mundo. Quem dita o seu ano é a palavra de Deus. Já falaram para mim, pastor, o senhor não está vendo, vai ter Copa do Mundo, vai ter eleição, vai ter um monte de coisa. Aí eu falei assim, mas a palavra já está antes dessas coisas. Então, antes dessas coisas acontecerem, a palavra já era verdade. E a palavra vai continuar sendo verdade sobre a minha e sobre a sua vida.
Você não é governado por isso que você está vendo, queridos. Assim como Deus criou os céus para depois criar a terra, nós estamos estabelecendo coisas no Espírito para que essas coisas se manifestem na nossa vida. Eu queria que o grupo de louvor subisse aqui.